Graças a Deus. Eu sei que você está falando sobre isso, né? Já estamos chegando na nossa penúltima aula, mas a temporada 2 está finalizando. Nós estamos aqui, ou quase na verdade, né? Para mais uma temporada 2, aula 6 de Histologia 3, parte 1, do Crabs Flycus. Gente, hoje a gente vai analisar aqui as fases da divisão. E nessa aula, somente vamos analisar, só, a mitose, que ela é equacional. Lembra que a gente viu sobre isso? Vale lembrar que a mitose só tem uma fase, ela equaciona, ou seja, o objetivo dela é fazer o quê? Que eu forme duas células lá no final, e que essas células elas têm a mesma quantidade de carga. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Vale salientar aqui a sequência, ó, prófase, metáfase, anáfase, telófase, que vocês já estão cansados de saber, né? Vocês devem estar cansados daquela velha frase que todo mundo fala. Prometa a Ana telefonar, né? Então, o que eu vou ter nesse prometa a Ana telefonar? A prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? E o que eu vou analisar aqui? Nesse primeiro momento, eu deixei bem em destaque para você esses eventinhos aqui, ó. O que vai ser cobrado para você é que você analise essa imagem que está aqui, tanto essa como essa, ou seja, de micrografia ou da divisão propriamente dita, na parte figurativa, que é essa aqui, e você tem que saber os eventos que acontecem. Olha o que eu falei. A primeira fase aqui é em prófase. Quem é a última? Telófase. Qual é a sequência? Repete de novo para mim. Coloca o fone de ouvido, fica falando bem alto. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Essa é a sequência. Eu deixei bem claro para você aqui, essa sequência aqui, ó, prófase, metáfase, anáfase, telófase. A primeira que a gente vai analisar é a prófase da mitose. A mitose, lembrou que ela equaciona. Eu deixei em destaque dois eventos aqui, ó, aparece e desaparece. Por que isso? Se você conseguir gravar as informações que acontecem na prófase, na última etapa, você vai fazer o quê? Você vai desfazer todos esses eventos. Opa! Então quer dizer o seguinte, se eu estou na prófase, qual é o evento que acontece na prófase da mitose? Aparece os fusos. Ó, os fusos aqui bem bonitinho. E centríolos, olha eles aqui, ó. Lembra que nós vimos também já que ele tem a função, que é auxiliar na divisão. Olha ele aqui, ele formato de um T. Esse cara ele vai fazer um haste, ele vai começar a vir para cá, para o polo da célula, para o polo da célula. Beleza? Então, falou em prófase, primeira fase, aparece fusos e centríolos. Desaparece o quê? O que que desaparece, professor? Por que eu tenho que gravar estas duas etapas? Porque ela é importantíssima para o seu raciocínio. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. É a sequência. Prófase é a primeira. Na prófase, eu faço o quê? Eu apareço com os fusos e centríolos. E o que é que desaparece? Desaparece nucleolo e carioteca. Se você gravou isso na prófase, quando chegar lá na telófase, você vai fazer o inverso. Se aqui aparece fusos centríolos, o que acontece na telófase? Fala para mim. Desaparece fusos centríolos. Boa, garotos e garotas, feras e feros. Tá ok? Então, se desaparece nucleolo carioteca, vai acontecer o que na telófase? Aparece nucleolo e carioteca. Isso. Aqui tem alguns eventos que eu coloquei, mas que a gente já comentou ele anteriormente. DNA despolarizado, centríolos duplicados, indo para os polos da célula. O que você tem que gravar é esses caras aqui que eu coloquei em destaque. Aparece fusos e centríolos, desaparece nucleolo carioteca. Depois da prófase vem quem? Metáfase. Os cromossomos, ó, olha aqui, até a nível de questões vestibulares adoram colocar essas imagens de micrografia. Na metáfase, os cromossomos vão estar aqui no meio. E qual é o evento importantíssimo? Você viu lá na prófase, aparece fuso centríolo, desaparece carioteca e nucleolo. Segunda etapa, metáfase. Nós estamos falando da metáfase da mitose. O que acontece aqui? Maior poder de condensação. Isso é importantíssimo, porque é a partir desta fase onde eu consigo analisar a microscópio óptico, ou na verdade, a microscopia consegue se observar ou visualizar, melhor dizer, os cromossomos a partir dessa fase, que é
A metáfase. Então, falou em maior poder de condensação, onde você consegue observar os cromossomos na microscopia, metáfase. E outro evento importante é que, na verdade, você vai comparar muito a metáfase da mitose com a metáfase da meiose. Grave isso aqui, ó. Onde os cromossomos estão? Na mesma linha, fazendo uma fileirinha bem bonitinha. Então, os cromossomos na placa equatorial. Só que grave essa imagem aqui, que eu vou pedir para que vocês, quando chegar lá em meiose, você possa comparar. Então, dentre as fases importantíssimas para a gente, é a metáfase e a anáfase. São eventos muito importantes para você comparar com a metáfase da mitose com a metáfase da meiose 1. Essa é a dica para você, tá? Então, maior poder de condensação, metáfase. Cromossomo na placa equatorial, metáfase da mitose. Formando uma linha bem bonitinha, metáfase da mitose. E ela é o quê? É equacional. A próxima fase, depois da metáfase, é a anáfase. Qual é os eventos? Como eu falei para vocês, dou duas fases importantes para o aluno comparar, é a metáfase e a anáfase. A metáfase é a metáfase onde eu tenho maior poder de condensação. Você vai ver como é que ele se comporta lá na meiose, certo? A anáfase, ele é um rompimento dos centrômeros. Grave bem isso aqui, porque você vai ser questionado mais à frente. Rompimento dos centrômeros. Você vai entender por que isso. Observe como os cromossomos ficam parecendo um Vzinho. Parecer um Vzinho é mitose da fase. Que fase? Anáfase. Então, há o rompimento dos centrômeros. Separação das cromátides irmãs. Ou seja, as cromátides são separadas, elas vão ser puxadas para os polos da célula. Beleza? Qual outra e última fase? A telófase. Ah, professor, tá fácil, porque eu já vi o que a prófase faz. A prófase aparece fusos centríolos. Aparece na prófase. Na última fase faz o que na telófase? Desaparece fusos centríolos. Boa! Você viu que aparece, ou na verdade reaparece, núcleo ou nucleolo e carioteca aqui na telófase. Qual é o objetivo que você viu também na mitose? É que de uma célula forme quanto? Duas, não é isso? E eu equacione com essas células. Ou seja, eu mantenho a mesma carga genética para essas células aí. Então, aqui, ó, desaparece fusos centríolos. Na minha prófase, faz o inverso. Aparece fusos centríolos. Aparece núcleo carioteca na telófase, desaparece lá na minha prófase. E um evento muito importante que ocorre aqui nessa telófase é a citocinese. Essa citocinese é o quê? É o estrangulamento desse cara aqui do citoplasma. O que é citocinese? É a divisão desse citoplasma. E é nessa citocinese que a gente vai focar agora. Na mitose, tá, gente? Estou falando da mitose. Vale salientar. Na mitose animal e na vegetal, nós temos algumas diferenças. Eu tenho ela de forma astral e de forma anastral. Ó, a célula vegetal aqui e a célula animal. Qual a diferença? Na célula astral, é com centríolos. Se eu tenho centríolos, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu formo hastes. Esses aqui, tá vendo essas listrinhas bonitinhas? Eu formo, olha para cá, para a célula vegetal, como ela é desorganizada. Né? Então, eu digo que na mitose animal, a citocinese ela é de forma astral, ou na verdade, as diferenças que você tem que ter em mente para a mitose animal e para a vegetal, é que na mitose animal ela é astral, ela tem centríolos, então ela forma hastes. Na célula vegetal, ela não tem centríolo, e por isso que ela é chamada de anastral. Na mitose animal, eu digo que ela ocorre de forma cêntrica, e na mitose vegetal, ela é de forma acêntrica. E outra coisa que você tem que prestar atenção é que essa citocinese ela é de forma centrípeta de fora para dentro. Centrípeta de fora para dentro. E centrífuga de dentro para fora. Você não consigo colocar essas duas informações. Monstro, vamos pensar no seguinte. Mitose vegetal, ela está presente, por exemplo, na tua roupa. A roupa não é formada de algodão? Isso. E tu não coloca para lavar na tua máquina de lavar? Tu não bota para centrifugar a tua roupa? Se tu centrifuga, tu coloca ela dentro.
né? É uma célula vegetal. A célula vegetal ela vai ocorrer de dentro para fora. E o que é citocinese? A citocinese ela é um processo de divisão do citoplasma. Cuidado para as questões mais aprofundadas quando ela colocar cariocinese. Cariocinese é um processo aonde eu estou fazendo a divisão do material genético a nível cromossomo. Citocinese é um processo a nível de citoplasma, ok? Beleza? Volto a focar. Foque nessa sequência de prófase, metáfase, anáfase e telófase. Saiba diferenciar, em especial, o que acontece na metáfase da mitose e na anáfase da mitose. Saiba comparar aquilo que ocorreu na prófase, eu desfaço na telófase, certo? Então, é esse caminho para você focar cada vez mais na divisão celular propriamente dita, certo? Então, na próxima aula, a gente vai ver a parte de meiose, onde ela vai passar por dois processos de divisão, a parte reducional e equacional. Por hoje, é só. E vamos lá, continuamos na lida.